Ó, papai tá dando aula, vai dar aula agora. Papai vai dar aula agora. Vocês vão pra lá. Bom dia, meu amor. Oi, bom dia, professor. Bom dia, bom dia. Tô vendo. Admite. Tá. Admitir todo mundo. Tem Bom mais dia. gente. Bom dia, bom dia. Tô só esperando entrar mais gente pra gente começar. É. Sou eu que tenho que admitir todo mundo? Sim, Não pode. é só o host que pode. Ah, é? Uhum. Você pode deixar alguém com co-host. Ah, é? Uhum. Você sabe como fazer isso? Você vai em participantes, Ah, aí tem more. Aí tem lá, tipo, co-hosts. Só você não pode transformar outra pessoa em host, senão você vai deixar de ser uma pessoa, vai deixar de ser o dono da entendi. sala, entendeu? É isso também. Vamos lá. A Isa com cara de sono lá. Nossa, eu tô caindo de sono. Ah, tá todo mundo com cara de sono nessa hora. Olha, gente, eu tô dando tanta aula, vocês também estão assistindo, mas eu tô dando tanta aula online que eu tô até enlouquecendo. Enquanto o pessoal vai entrando. Hoje eu vou dar prova na faculdade online. Como assim? Pois é. A prova é online, a gente fez lá no sistema. Você tem que fazer 500 versões diferentes de prova, mudando os números. A escola fala assim: mas você tem que evitar que o aluno colhe. Eu falei: mas como? Se Pois o, ca- é. se o cara quiser colar, só não existe como evitar isso. O cara contrata alguém para fazer a prova. Entendeu? Ele contrata um Isso. cara que sabe cálculo e o cara faz a prova. Chega a ser bizonho o pedido. Olha lá. Só se tivesse aquela tecnologia de reconhecimento facial, Então, mas não tem, né? mesmo assim ainda teria jeito de Imagina, burlar. você tá falando do Detran? Não, existe um. Eu O não sei Detran, explicar. o Não Detran sei tem. muito. É? Mas sabe o que eles fazem? Tem um sistema em algumas autoescolas que o teu computador ele vira um escravo. Então você fica na frente da tela, a tela tá te filmando, você fica com a mãozinha mexendo como se estivesse fazendo a prova, e quem faz a prova é um cara remoto. Ah, Jesus. Não, Então, você não está entendendo. não tem mais. Não, você não está entendendo o tamanho. Ah, aula de matemática financeira. Vamos chamar aqui criar. Eu estou criando aqui o arquivinho para depois mandar para vocês a lousa. Vamos lá. Tá funcionando esse negócio de eu usar o iPad e depois mandar a lousa para vocês? Sim. É? O Lucas também usa, o É. Alvânia mira às vezes.
Ah, então tá. Porque eu acho tão mais fácil vocês já terem a lousa, tudo, que, enfim. Estamos com 17 pessoas. Vamos esperar mais um minuto. Professor, Manda. professor, eu posso tirar, mesmo Como se é, for depois como é que é? Não entendi. que o pessoal. Ih, Dani, Eu fiquei tá. com uma dúvida. No final da aula, eu posso tirar? Pode, tranquilo. Tá Tá? bom. A gente tira no final da aula aqui. Tá. Agora, tá vendo? Tá entrando um monte de gente agora. A Esther. Ah, tá. A Esther já entrou. Aí ele dá uns segundinhos, né? Como assim? Ele dá uns segundinhos aqui. Ele, depois que você admite a pessoa, dá 1 ou 2 segundos. O computador ainda faz um outro processo para liberar a câmera e o Né? programa, É um o delay. áudio. Uhum. Bom, vamos lá. Ah, é aqui. Não. Realmente não entendi. Bom, admitir. Boa, tá. Vamos lá. Bom, gente, vamos começar o dia de hoje. Tem alguém que está de toalha. Ah, bom, Esther. Vai lá. Olha só. O que nós vamos fazer hoje, gente? Hoje nós vamos continuar a porcentagem, tá? Basicamente, o que eu quero de vocês hoje? A gente vai chamar de matemática financeira 1, só porque lá no material está chamado de matemática financeira 1 e é mais fácil para vocês, sabe, se encontrarem quando vocês estiverem fazendo a aula lá. O que eu quero de vocês? Eu quero que vocês saibam, ao final da aula, às 8h20, alguns conceitos que são meio diretos de economia, básicos, que é a relação entre custo, lucro e venda. E eu quero uma coisa a mais, que eu já quero já ir falando para a gente não ficar se atrapalhando muito, que é uma coisa chamada fator de correção, que é para você aplicar um aumento, aplicar um desconto. Para mim já é importante que vocês já vão trabalhando com esse tipo de coisa, tá? Então eu vou lá dividir a tela só para mostrar para vocês onde estão as coisas, se alguém se atrapalhar lá, tá? Então, dividir a tela. Só para variar, eu tenho 850 arquivos abertos, tá? Não, essa é a revisão do ângulo que eu estou fazendo. Ah, tá aqui. Olha só. Tá? Então, ó, gente, não, essa é matemática financeira 2, desculpa. Aqui é matemática. Aqui tá chamando matemática financeira. Tá vendo, ó? A matemática 2. Essas são as aulas 11 e 12 do setor 17 e 11. Beleza? Tá? Aqui, no meu tá na página 366, mas eu não sei em que página é o de vocês. Aqui também. Tá? E aí, no PDF, deixa eu só ver aqui. Deixa eu só ver aqui. Tá, deixa eu só admitir o Breno. Então, e aí na tarefa, a tarefa é essa matemática financeira 1 aqui, ó, tá? No meu, tá localizado na página 29, tá? Então a tarefa vão ser esses exercícios aqui, ó. Beleza? Tá? Tem 15 exercícios aqui. Joia? Tá? Então é assim, eu vou depois passar por escrito pro Rubão, mas aquela coisa, tá? Porque ele pediu para passar no grupo dos professores e aí ele põe para vocês. Mas eu acho que assim vai mais rápido. Vocês já sabem exatamente o que é para fazer e tá
tá tudo feito aqui, tá? Bom, vamos lá. Ai, perdeu a sincronia. Peraí, 05. Espelhar a tela. Boa, voltou. Tá. Então, vamos lá, gente. Eu vou começar aqui falando. Qualquer coisa, vocês me avisam aí, tá? Então, primeira coisa, tá? Tema da aula de hoje. Financeira. Tá? Então, aulas 11 e 12 do setor 1711. Tá? Bom, o que eu preciso que vocês saibam? Qual é o resumo da aula? Tá? Então, parte teórica. Parte de teoria. Tá? Primeira coisa, eu quero que vocês entendam a relação entre custo, lucro e venda. Tá? Essas relações, elas, por incrível que pareça, são super tranquilas. A primeira é a seguinte, deixa eu colocar uma vírgula aqui. A primeira é a seguinte, o valor de venda é igual ao custo mais o lucro. Acho que essa aqui é quase que direta, tá? Mas existem também duas contas que as pessoas usam bastante, que são, tem uma frase que ali, o cara quer calcular o lucro sobre o custo. Como é que você calcula o lucro sobre o custo? O lucro sobre o custo é L dividido por C. Gente, é só pensar em português, tá? Beleza? Tá falando sobre, é um em cima do outro. E o que você tem que ter na cabeça quando eu faço isso? O que isso significa? Se você olhar, isso aqui é uma razão. E uma razão pode ser representada por meio de uma porcentagem, que é exatamente o que nós fizemos semana passada. Quando eu divido um pelo outro, eu encontro a porcentagem do lucro sobre o custo. Posso fazer também uma regra de 3, mas se eu dividir direto, eu já encontro o valor aqui, de uma vez só. E quando eu escrevo, e quando eu falo lucro sobre a venda, tem alguém aí querendo entrar? Não, por enquanto não. Sobre a venda, tá? A mesma coisa, a palavra sobre quer dizer um sobre o outro, então eu tenho lucro sobre venda. Em ambos os casos, isso aqui pode ser representado por meio de uma porcentagem. Então, um exemplinho. Tá? Tá? Vai lá, um exemplo. Um produto. Esse é bem Nutella, tá? Que custa R$100, é vendido por R$125. Aposto que só de eu ter escrito isso, você já sabe qual é o lucro, tá? Então, qual é o lucro? B, qual é o lucro sobre o custo? Já vou deixar o pessoal entrar lá. E qual é o lucro sobre a venda?
Deixa o pessoal entrar lá. Entrar todo mundo. Foi? Foi. Tá? Então, gente, como é que você vai fazer a solução desse exercício? Tá? É quase que direto. Bom, primeiro, se a venda é 125 e o custo é 100, a gente sabe que na letra A, 125 é igual ao custo mais o lucro. Portanto, o lucro é igual a 25. Gente, essa aqui eu esperava que vocês, ao ler o enunciado, já tivessem feito a conta de cabeça, mesmo que a banca examinadora não tenha pedido. Tá? Esse é o tipo de coisa que você tem que estar meio esperto. Agora, quando o cara quer o lucro sobre o custo, ele quer uma porcentagem. Você podia ter feito uma regra de 3, mas olha só. Se eu quero o lucro sobre o custo, eu simplesmente venho aqui e divido 25 por 100, que vai dar 0,25, e esse número decimal representa 25%. Quando eu faço o lucro sobre a venda, isso aqui é 25 dividido por 125, que vai dar 0,2, que é 20%. E isso é uma coisa que a gente tem que começar a acostumar, porque isso pode ser um problema quando a pessoa toma contato pela primeira vez com matemática financeira. Às vezes, o mesmo valor financeiro, R$25, ele representa porcentagens diferentes. Por quê? Porque o numerador é 25, mas o denominador mudou. Tá? Então, e isso em economia, você pode calcular o lucro sobre custo, o lucro sobre venda, pode qualquer coisa aí. Deixa o pessoal entrar. Entrou. Vamos lá. Tudo bem até aqui? Exemplo 2, gente. Deixa eu chamar de exemplo 1. Exemplo 2. Vamos piorar muito. Qual é o lucro sobre o custo de um produto que apresenta, sei lá, 40% de lucro sobre a venda. Tá? Então, olha só, o que esse exercício ele é mais difícil que o exercício anterior? Se você observar, no exercício anterior, eu te dei os valores custo e venda. E aqui eu não te dei valor nenhum. Tá? Só descrever desse jeito é um exercício parecido com o outro, não tem a mesma resposta. Esse segundo exercício é muito mais difícil. Bom, como é que você resolve esse exercício? Tá? Então, primeira maneira, primeiro modo, tá? Fazendo bonitinho. Primeiro modo. Modo matemático. Você vai lá e dá nome para as variáveis. Então, o lucro, vamos chamar de L. A venda, vamos chamar de V. O custo, vamos chamar de C. E a informação que eu tenho é que o lucro sobre a venda é igual a 40%. Ou seja, 0,4. Daqui eu tenho que o lucro é 0,4V. Reserve esse número. Deixa eu deixar o pessoal entrar. Foi. Bom, aí, além disso, eu sei
que venda é igual a custo mais lucro. Tá? Como o lucro é 0,4V, venda é igual a custo mais 0,4V, substituindo aqui. E, portanto, o custo é igual a V menos 0,4V, que vai dar 0,6V. Assim, o lucro sobre o custo vai ser dado por o lucro é 0,4V, o custo é 0,6V, isso aqui vai dar 4 sobre 6, que vai dar aproximadamente 0,67, que é 67%. Então, isso é uma maneira de fazer, essa maneira bonitinha, vamos colocar assim, de fazer o exercício. Deixa eu só deixar entrar. Professor, Fala. por que 06? Aonde? Aqui? Nesse aqui, nesse 06 aqui? Que eu estou circulando com o mouse? É, Ah, tá. Aqui não é o número 1? Deixa eu fazer essa continha do lado. Fazer essa continha do lado aqui. Tá? Ó, é 1V menos 0,6V. Isso aqui é a mesma coisa que 1,0 menos 0,6, certo? Que vai ser a mesma coisa, ignora as vírgulas, 10 menos 6 dá 0,4. Tudo bem? Ah, eu estou fazendo besteira, peraí. tá. Aqui, eu estou fazendo besteira. É 1 menos 0,4. Olha o sono aqui. 0,4 e aqui é 0,6. É 10 menos 4. Tudo bem? Eu só fiz a continha com a vírgula. Foi? Senhor, mas de onde saiu esse 1? Esse o quê? De onde saiu o 1? Ah, quando não tem nada escrito na frente de uma letra, ela está sendo multiplicada por V. Então a letra V é 1V. Ah, entendi. Justo? Prof, Justo. eu fiz de uma forma diferente e deu certo. Vamos lá. Provavelmente Sabe tem esse várias 40%? jeitos. Sabe esse 40%? Ah, É 40 sobre 100. Então eu já descobri o lucro e a venda. Eu coloquei na boa. equação, achei o Então. custo que é 60 e montei. Então, na verdade, você fez um pouquinho que eu chamo do segundo modo, que eu vou fazer agora, que é meio matemática das ruas. Tem que tomar um cuidado, porque falar que isso aqui é 40 sobre 100 não significa que o L é 40 e o V é 100. Podia ser 80 e 200. Existem infinitas razões que dão 0,4. Entendeu? Tá? Então, eu concordo com você e, na verdade, é assim que eu faço quando eu estou competindo. Tá? Então, deixa eu ver aqui, segundo modo. Segundo modo de fazer o exercício. Que é o que eu brinco chamando de matemática das ruas. Professor, Tá. mas é aquilo que você fala, né? Tipo, se a gente fosse numa prova escrita, a gente teria que falar. A gente não poderia expressar daquele jeito, porque. Mas você pode usar essa desse jeito, solução. tipo, 40. Você pode usar essa solução. Só que você tem que tomar o cuidado de redigir alguma coisa no seguinte sentido. Ó, deixa eu só resolver para deixar todo mundo na mesma página e aqui a gente fazer. Na verdade, 0,4 é a mesma coisa que 40 por 100, ou 80 por 200, ou existem infinitas frações que dão isso. Escolhe uma delas. Então, para V igual a 100, temos L igual a 40 e, portanto, C igual a 60. Assim,
o lucro sobre o custo vai ser 40 em 60, e você chega mais rápido no aproximadamente 0,67, que é 67%. O que tem de problema nessa solução que a gente tem que estar atento numa prova escrita? Quando você chega a isso aqui, você não garante que é 40 e 100. Pode ser 80 e 200, pode ser qualquer outra fração. E, portanto, isso aqui é chutar valores. Tá? Então, vamos deixar duas coisas claras. Primeiro, eu amo esse jeito de fazer. É como eu faço quando eu estou sozinho. Tá? Segundo, numa prova escrita, numa prova dissertativa, você tem que ter o cuidado de escrever alguma coisa no seguinte sentido na prova escrita. Para cada R$100 de venda, temos. E aí você segue. Tá? Você segue. Aí lucro 40 e tudo mais. Tá? Por quê? Porque quando você escreve desse jeito, você não está comunicando ao seu interlocutor que a venda é 100. E sim que segue uma proporção. E isso é verdade. A venda de fato não é 100, mas tudo é proporcional, porque são razões. E se são razões, fazem proporções. Então, na verdade, você tem que tomar esse cuidado. Você não pode falar que a venda é 100. Você pode falar que segue a proporção. E aí está certa a questão. Beleza? Tá? Então, se você fizer desse jeito, deixa eu só fazer aqui, que aqui ficou feia a minha nuvenzinha. Se você fizer isso aqui, você pode usar isso numa prova escrita, que é muito melhor do que essa solução aqui, ó. Que é muito melhor do que essa solução aqui. Qual a desvantagem dessa? Eu tive que ficar carregando essa letra V até o final do exercício. Esse foi o maior problema. Tá? Deixa eu só ver o que tem na conversa. Stermic, tá, não tem nada a ver comigo. Até aqui, gente, tudo bem? Beleza? Então, vamos lá. Mais um exemplo, gente. E aí a gente já vai começar a fazer questões. Exemplo 3. Tá? Qual é o prejuízo sobre o custo de um prejuízo. Tem acento no item. Prejuízo. Prejuízo de, sei lá, 30% sobre a venda. Tá? Então, se toma um prejuízo de 30% da venda. Qual é o prejuízo sobre o custo? Então, vamos lá. Como é que você faz isso? Tá? A grande sacada é você tratar o prejuízo como um lucro negativo. Então, você vai continuar fazendo venda é igual a custo mais lucro. O que você vai fazer vai lá, você vai chamar a venda de 100. E olha o lucro que eu vou fazer. Prejuízo é um lucro de menos 30. Tudo bem, gente? E aí você vai fazer o exercício do mesmo jeito. 100 é igual a C mais o menos 30. E, portanto, C é igual a 130. E, portanto, o lucro sobre o custo é igual a menos 30 sobre 130, que vai ser igual a, como vocês não estão vendo mesmo me vendo aqui em casa, eu vou usar a calculadora e ninguém vai ficar sabendo. Dividido por 130, vai dar aproximadamente
aproximadamente menos 0,23. Ou seja, menos 23%. E se é menos 23%, isso significa um prejuízo de 23%. Tá? Então, deixa eu parar um pouquinho. Eu quero voltar na minha tela original. Tá? Stop share, tá aqui. Achei. Bom, já volto lá, gente. Cadê? Tô aqui. Tá? Então, basicamente, qual é o grande truque? Quando alguém falar em prejuízo, você simplesmente trata o prejuízo como se fosse um lucro negativo. E você usa exatamente as mesmas equações. Você não adapta nada. É isso que eu acho mais importante. Tá? Isso aqui é um jeito um pouquinho mais físico de ver o mundo. Né? Basicamente, eu adotei uma trajetória. Então, lucro, basicamente, é um valor positivo, prejuízo é um valor negativo. Acabou. Tá? Eu adotei uma trajetória e a partir da origem. O que seria a origem? Seria lucro zero. Porque aí a venda é igual ao custo. Tá? Então, basicamente, foi isso que eu fiz. Até aqui, gente, foi? Tranquilo? Então, agora nós vamos fazer exercícios. Deixa eu voltar aqui para vocês. Vou dar um tempinho para vocês fazerem. Dividir a tela de novo. Tá? A única coisa que eu quero agora não é esse arquivo, é esse aqui. Tá? Eu quero que vocês façam. Vamos escolher uns que me interessam, tá, gente? Não são todos. Eu quero que para vocês entenderem a ideia. Eu quero que façam o 2, tá? Já anota aí. Eu quero que façam... Eu quero 3, tá? E eu quero o 5 do Enem, que é uma pegadinha. Eu não sei porque eles inventaram que o Enem hoje é em, tá? Mas tudo bem, tá? E eu quero 5 do Enem. Eu quero esses 3 para a gente começar. Então, eu vou dar um tempinho para vocês, vou dar aqueles 9 minutinhos. Deixa eu até ver se... Tá? Não sei se vocês estão com a apostila. Eu não consigo botar... O 2, eu não consigo botar tudo aqui, mas... não tem jeito, gente. Para eu botar tudo, a tela fica bem pequenininha, mas... Tá. Bom, quem tiver sem apostila, pelo menos consegue dar um print na tela e ver aí... E ver aí o que precisa. Tá? Então, são 7h32. Eu continuo aqui no chat, tá? Mas eu estou em silêncio até 7h40.
Vamos lá, galera. Parece bobeira, mas quando a gente está fazendo exercício, 8, 9 minutos, eles passam assim, num tempo muito menor, muito mais rápido a percepção do que de fato está acontecendo, né? Então, vamos fazer cada uma das questões. Deixa eu dividir a tela com vocês. Só entrei aqui para aparecer um pouco, senão vocês acabam esquecendo de mim aqui. Vamos lá, olha só. Então, vamos olhar cada um dos exercícios para a gente fazer. Então, primeiro exercício, exercício 2. Um comerciante vende seus produtos com lucro de 80% do preço de venda. Qual é o lucro sobre o preço de custo? Então, vamos lá. Então, resolução dos exercícios. Esse exercício é para aquele cara ver se entendeu o que eu estou falando, tá? Então, vamos lá. Exercício 2. Como é que eu teria feito? Se ele fala que o lucro é de 80% da venda, eu já teria feito isso aqui como 0,8, ou, se você preferir, o 80 sobre 100. Nesse caso, chama a venda de 100, o lucro de 80, e, portanto, o custo é 20. Assim, o lucro sobre o custo é 80 sobre 20, que é igual a 400% de lucro. Tá? Você olha e fala assim, mas isso aqui é impossível. Não existe um produto que dá 400% de lucro sobre o custo. Na verdade, existe, gente. Tá? Você pega... Vou pegar um exemplo clássico, tá? A água, tá? Vender água. Tá? O principal custo da água, quando você vai vender garrafinha d'água, é a garrafinha e o marketing e a distribuição. Sobre a água mesmo, o lucro seria absurdo. Tá? Uma coisa que eu acho que vocês nunca ouviram, nunca nem pensaram. Não sei se vocês já viram aqueles corinhos de cachorro morder. Isso aqui, ó. Deixa eu ver. Corinho de cachorro. Deixa eu ver se eu consigo achar imagens. Isso aqui, ó, essas coisinhas aqui, ó, tá? Que tá dizendo aqui que são perigosos, tá? Alerta, são perigosos. Esses nozinhos, esses corinhos assim, tá? A título de curiosidade, isso aqui em pet shop chega a dar lucro, os mais simplesinhos, tá? Chega a dar lucro de 1000% sobre o custo. Tá? Esses aqui, ó. Esses bem fininhos assim, tá? O lucro é absurdo quando você vende por unidade, não quando você vende em pacote, tá? Então, uma curiosidade aí sobre o problema que eu estou falando com vocês. Deixa eu voltar aqui, tá? Eita, eu não consigo achar aqui. Não, cadê? Ixi, agora não acho. Achei, tá? Vamos lá. Questão 3. A questão 3, ele chama de margem de contribuição unitária, a diferença entre o preço unitário de venda e o custo unitário do produto. Tá. Então, vai lá, exercício 3. 3. Ele chama de margem unitária a diferença entre o preço unitário de venda e o custo unitário, tá? E aí ele pergunta, se o custo unitário de venda é P e o custo unitário de venda é P e o custo unitário é V, é C, ele pergunta, qual é o valor de P em função de C, sabendo que a margem unitária é 10% de V. Então, vamos lá. No item A, é meio direto. A margem unitária é 10% do preço de venda.
Portanto, substituindo, 0,1P é igual a P menos C. Portanto, C é igual a P menos 0,9P. Quando não tem nada escrito aqui é 1, né? Então, isso aqui vai ter que ser... Olha eu anotando coisa errada. 0,1. Então, C é igual a 0,9P. Vamos ver se a gente escreveu certo, tá? Então, voltando lá no enunciado. Ele quer que você escreva o P em função de C. Olha o erro que está. E aqui eu escrevi o C em função de P. Eu escrevi ao contrário, tá? Então, aqui, C é igual a 9/10 de P. E, portanto, P é igual a 10/9 de C. Agora está certo. Agora o P está em função de C. Então, fique esperto. Sempre relê o enunciado. Porque numa questão como essas, vamos pegar o critério de correção da FUVEST. Tá? Ele te dá 4 pontos numa segunda fase. As questões têm, por exemplo, tem 2 itens. 2 para a primeira e 2 para a segunda. E se são 2 pontos, a FUVEST só corrige assim. Ela só dá números inteiros de nota. Então, a FUVEST vai te dar 0, 1 ou 2 nesse item. Se você para aqui, a FUVEST vai te dar 1, porque você caminhou um pouco, mas você não terminou o exercício. Se você não escrever essa expressão aqui, a FUVEST não vai te dar 2, ela vai te dar 1. Aí você fala, ah, mas você só perdi 1 ponto. Gente, já que estamos falando de porcentagem, você perdeu 50% do item. Justamente porque não leu, porque não anotou o que tinha que isolar. Tá? Então, isso é o tipo de coisa que tem que ficar muito esperto quando você estiver fazendo prova. A questão não é difícil, às vezes, mas você tem que ler. Tá? Pessoal que vai prestar o Unesp, barbas de molho. A Unesp tem o hábito, na minha opinião, o mau hábito, de fazer 2 ou 3 perguntas no mesmo item. E a gente responde que nem papagaio. A gente pega e responde a primeira pergunta e esquece as outras 2. Então, a Unesp, eles têm o hábito de fazer 2 perguntas no mesmo item. Fique atentos a isso. Portanto, numa questão dissertativa, sempre, em todas, mas na dissertativa mais, sempre releia o enunciado antes de terminar o seu exercício, para ver se o que você fez é exatamente o que ele tinha pedido. Tá? Segunda, se a margem de contribuição unitária for de 30% da venda, qual será a margem de contribuição em porcentagem do custo? Então, vamos lá. Ó, percebe que é o mesmo problema. Então, no item B, ele fala que a margem de contribuição unitária é 30%, e eu já esqueci do que ele falou, 30% da venda. Portanto, substituindo, 0,3P é igual a P menos C. Portanto, C é igual a P menos 0,3P. C é igual a 0,7P. E, portanto, o que ele pergunta? Ele pergunta quanto isso representa sobre o custo. Tá? Então, a margem dividido pelo custo seria 0,3 dividido por 0,7, que vai dar 3 dividido por 7, aproximadamente 0,428. Aproximadamente 43%. Tá? Aproximadamente 43%. Tá? Então é isso, acabou o exercício. Beleza? Tá? Vocês viram que nesse caso não era uma boa decisão a gente ter chutado números, porque ele não te deu diretamente esses números. E só dele ter chamado esse margem de contribuição unitária, que fundamentalmente é o lucro,
de um outro nome, a gente já se atrapalhou. Tá? Então, fique esperto com isso. Vamos olhar para a questão 5. Adoro essa questão 5, gente. A taxa de fecundidade é um indicador que expressa a condição reprodutiva média das mulheres de uma região. E é importante para a análise dinâmica demográfica dessa região. A tabela apresenta os dados obtidos em 2000 e 2010 pelo IBGE. Em 2000 foi 2,38. Em 2010, não 1010, tá? Voltamos para a idade média, 1,90. Aí, ele pergunta, suponha que a variação percentual relativa à taxa de fecundidade 2000 e 2010 se mantenha. Nesse caso, a taxa de fecundidade será o que a galera em bloco faz. Tá? 2,38 para 1,90 diminuiu 0,48. Bom, então se diminuiu 0,48, diminui 0,48 de novo. 1,90 menos 0,48 vai dar, se fosse 0,50, 1,40, 1,42. Vai lá, marca a alternativa B e vai para a próxima questão do Enem achando que se consagrou. Tá? E provavelmente errou feio, porque em momento nenhum está dito que isso cai em PA. Está dito que a variação percentual é a mesma. Tá? E a variação percentual não significa que isso é PA. Porque a pessoa simplesmente vai lá, pega, a razão é essa, bom, a razão é essa, acabou o exercício. Tá? Então você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de questão. Beleza? Então, como é que nós vamos resolver essa questão? Tá? Questão 3, exercício 5. Como é que eu estou chamando? Exercício 5. Tá? A gente sabe que em 2000 é 2,38 e em 2010 é 1,90. Nós temos que calcular a variação percentual. E não a variação, tá? Qual é a variação percentual? A variação percentual é a variação, você calcula a variação, que é 1,90 menos 2,38, que é menos 0,48. Esse número eu esperava que fosse negativo, porque ele indica uma diminuição, tá? Na taxa de natalidade. Só que eu tenho que fazer em relação ao que era. A variação percentual, na verdade, é a seguinte proporção. Menos 0,48 dividido por 2,38. Deixa eu fazer aqui no canto, com a boa e velha regra de 3, menos 0,48 corresponde a uma porcentagem, enquanto 2,38 corresponde a 100%, tá? Você podia ter feito aqui assim, só para você não se incomodar, tá? Bom, como é que nós vamos fazer essa conta aí? Matemática das ruas, gente. Matemática das ruas. 0,48 é o meu novo 0,50. 2,38 é o meu novo 2,50. Ou seja, aproximadamente cai 20%. Tá? Isso o Enem ama fazer. Então agora nós vamos pegar e vamos tirar 20% de 1,90. Então agora nós vamos de 2020
qual vai ser a taxa de natalidade? Vai ser 1,90 menos 20% de 1,90, que vai ser 1,90 menos 0,38 e não 0,48, que vai dar 1,52 e não 1,42. E a alternativa correta é C. A alternativa correta é C e não B. Então, se você fizer a conta com o 0,42, tá? Você chega a uma resposta com o 0,48, desculpa, você chega à resposta errada, tá? Então, deixa eu ver aqui no chat uma dúvida. Tá? Dane seu mic, não é dúvida. Tudo bem? Tá. Fala, David. Peraí, deixa eu... Fala. Pode falar. Então, professor, eu fiz, né, tipo, eu peguei o 1,9 e dividi pelo 2,38 para descobrir essa variação. Também Tá dá. certo? Também dá. Então, não, Você chegou em algo aproximadamente 0,8. isso. Só que, tipo... Deixa eu só te interromper, desculpa. Uhum. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque no dia da prova, a gente não vai ter calculadora. E nesse modelo remoto que a gente está fazendo, a gente vai lá e senta na calculadora esses números, tá? Então parece bobeira, isso que eu estou passando com o mouse em cima, tá vendo essa matemática das ruas aqui? Que não é nem das ruas, né, velho? É dos guetos, né? De tão malandra, tá? 0,48 é o novo 0,50. 2,38 é o novo 2,5. Então essa porcentagem é aproximadamente 20%. Deus é grande, tá? Então essa malandragem aqui é importante, tá? Você teria que fazer essa malandragem com 1,90. Tá? De repente, se você passa 1,90 para 2, tá? E o 2,38 para 2,50. E aí você chegava em 80%. Tudo bem? Tá, agora continua. Desculpa te interromper. Não, então, tipo, eu fiz por isso, só que eu não sabia se, tipo, estaria certo, por causa que variação geralmente é uma diferença, certo? Então, mas aí é que tá a malandragem do Enem. Ele foi muito claro no texto. Ele não falou em variação. Ele falou em variação percentual, tá vendo aqui? Então a porcentagem é constante, tá? Que é 20%. E se você simplesmente vai lá e faz a diferença, você chega em outra alternativa. Sim. Tá? E errou mesmo o conceito quem errou isso. É importante esse desafio. Beleza? Tá. Só mais uma coisa, professor. Volta ali na tela de resolução, por favor. Na tela de resolução, fala. Peraí que tá carregando para mim. Quando você pegou a variação percentual, eu só não entendi por que você usou, tipo, o 2,38 como se fosse o total, sabe? Porque quando você calcula a variação, é sempre variação em relação ao que era. É sempre em relação ao passado. Eu pensei que seria a soma, tipo, diminuiu, dos 2 anos. 2010 diminuiu em relação ao que era 2000. Entendeu? Tá? Então, assim, quando você fala qual foi a variação? A variação em relação ao que é hoje, né? Como o mundo está hoje. Tá? Então, você supõe que você está em 2000, então, ó, caiu para 1,90. Caiu para 1,90 em relação ao que era antes da queda. Tudo bem. Tá? Portanto, esse 2,38 é sempre o passado, né? O que veio antes. Tá. Teve mais gente que levantou a mão aí. Manda aí. Valeu, Abre o mic professor. e pergunta. Imagina. Professor, sobre a 2, por favor. Como é que é? Rapidinho. Eu não entendi o que você Questão falou. 2, por favor. A questão 2. Para você subir na questão 2. Questão 2. Tô nela. No caso, não deveria. Por que Não que foi para 400? não entendi. Você vai ter que teclar. Tá cortando muito seu mic. Tá, peraí.
Pro, continua aí, que eu não tô conseguindo escrever. Então tá bom. Não, tudo bem. Sumiu Tá, aqui a pode ser no opção. WhatsApp também, viu? Manda pelo Tá WhatsApp bom. que também estou com ele aberto. Tá? Faz como você preferir. Quem mais estava com dúvida, gente? Oi, professor, tudo bem? Manda, tudo bom? Bom dia. É, Fala. é na 5 mesmo. Ah, Eu fiquei com dúvida, tipo, eu não entendi muito bem a parte da variação, tipo, esse 1,90 menos 2,38. é variação? Eu simplesmente, é mais tosco do que você pensa. O que é variação? Pensa em física, não em matemática. Variação não é delta? Ah, sim, Delta não é final menos inicial? Sim. Pronto. Ah, tá bom. Beleza, Entendeu como eu obrigado. fiz? É que as minhas explicações elas são meio fora da caixinha. Eu sou contra esse negócio de pensar só em matemática, ou só em física, ou só em química. Ciência é uma coisa só, velho. Tá? Então o cara falou variação, a palavra variação, ela tem que ter o mesmo significado em qualquer mundo. Ou, no máximo, significados muito similares. Entendeu? Então a Beleza, gente se beleza. apropria do significado físico, que vocês estão hiper acostumados em cinemática a fazer delta. Tá bom, obrigado, viu? Beleza? Imagina. Professor, Fala. eu poderia achar, quer dizer, a diferença em porcentagem de um ano para o outro? Essa Depois... diferença é 20%. Ah, tá. Mas eu poderia ir, tipo... Calma. Não, mas eu posso ir direto, ver o quanto que é 20%. Pode. Cai para 80%. Ah, entendi. Tá? Obrigado. Aliás, já que você falou isso, como nenhuma boa ação fica impune, eu vou te dar um spoiler gigantesco, tá? Então, viagem, tá? 2,38, 1,90. Se você fizer 1,90 dividido por 2,38, dá aproximadamente 0,8. Se você chamar isso aqui de A1, chamar isso aqui de A2 e fizer assim, qual é o A3? O A3 dividido por 1,90 tem que ser 0,8. Então, o A3 é igual a 1,90 vezes 0,8, que vai dar, pasme, 1,52. Alguém aí se arrisca a dizer o que eu acabei de fazer, gente? Eu acabei de fazer uma PG. Então, quando eu falo que a taxa de variação percentual é constante, eu estou falando que isso cai em PG. E a razão da PG é exatamente o 0,8. Tá? Então, como a tua ideia, eu não lembro de quem falou a primeira vez, que falou alguma coisa parecida. Falei, cara, 2 pessoas falaram isso, deixa eu contar para eles uma coisa que está por trás. Que aí, você não precisava enxergar nada disso para fazer a questão, tá, gente? Vamos deixar isso claro antes que você comece a surtar. Não precisava de nada disso, tá? Aliás, esse é um dos grandes segredos da aula, gente. Do ponto de vista técnico, eu acabei de cometer um erro na aula. Às vezes, o grande segredo da aula é o que você vai esconder dos alunos, não o que você vai contar. Porque é um risco, esse que eu corri, um erro não, mas um risco, contar coisas muito fora da casinha ali. Porque tem gente que adora e tem gente que entra em pânico achando que tem que saber isso nesse momento da vida. E não é verdade, não precisa. Tá? Tinha mais gente com a mão levantada lá, me avisa aí. Eu acho que acabou, professor. Fui eu, mas eu Acabou? tinha esquecido. Perdão. Ah, não, então beleza. Então esse negócio da PG aí, eu acho que é legal ali. A gente estava fazendo uma PG desde o começo. Então quando o cara fala em variação percentual constante, é uma PG. E por que é uma PG? Agora nós vamos pegar um comecinho que é mini spoiler da semana que vem. E começo já pensando nas ideias. Tá? Um aumento ou desconto.
aumento ou desconto, tá? Então, vamos pegar alguma coisa assim. Vamos chamar de valor inicial. Pode ser dinheiro, pode ser qualquer coisa, tá? Inicial. Vamos chamar de C. Valor final de V. Tá? Taxa percentual de variação T. Essa taxa pode ser um aumento ou pode ser um desconto. Se ela for um aumento, o que eu posso falar? Que o valor final é o valor inicial mais T% de C. O valor, coloco o C em evidência, fica 1 mais T sobre 100. Se for um desconto ou uma diminuição, vai ser V igual a C vezes, C menos T sobre 100. Então, o V é igual a C, põe o T em evidência, 1 menos T sobre 100. O que significa isso? Significado. O significado disso é que se você pegar o V e dividir pelo C, isso aqui vai ser sempre 1 mais ou menos T sobre 100. Isso aqui é uma coisa que vocês estavam fazendo. Isso era final sobre inicial. Então, quando vocês estavam fazendo o exercício desse jeito, ó, dividindo a taxa 1,90 por 2,38, quem estava lá com a mão levantada e me perguntou, o que você estava fazendo? Você estava fazendo o valor final pelo valor inicial. Tá? Ou seja, toda vez que você estava fazendo isso, você estava calculando 1 menos ou 1 mais a porcentagem. Lógico, quando eu falar de redução, os números são menores que 1. Quando eu falar de aumento, o valor é maior que 1. Portanto, quando eu falo de um aumento de 20%, qual é o fator de correção? 1 mais 20 sobre 100, que é 1,2. Quando eu falo uma diminuição de 30%, eu faço 1 menos 30 sobre 100, que é 0,7. Em outras palavras, se eu falo que, deixa eu pegar uma outra cor, que antes era 2,38 e depois ficou 1,90, quando eu divido 1,90 por 2,38, e esse valor é aproximadamente 0,8, eu já sei que isso aqui é a mesma coisa que 1 menos 0,2. Ou seja, eu sei que isso aqui representa uma diminuição de 20%. Tudo bem, gente? Opa, deixa eu só tirar do meio. Professor, Fala. desculpa te interromper, mas 80% de 2,38 dá 1,90.
Só que aí, como que eu chego à conclusão de que eu tenho que tirar o 20% de 1,90? Não. Eu tô te falando que isso é equivalente, não é que você tem que tirar. Eu tô te falando o seguinte, você não tá... E ó, cuidado, hein? Você mandou bem. Você não tira 20% de 1,90, você tira 20% de 2,38. Ah, você tá falando depois, né? É, Tá. Volto naquele exercício. Vamos primeiro só entender isso. Esse negócio de dividir final por inicial, ficou claro para você? sim, ficou. Beleza? E isso é a mesma coisa que subtrair 20%. Tá? Por que eu vou tirar 20% lá? Porque ele falou no texto do Enem, aí é específico daquela questão do Enem. Ele falou que a variação percentual é a mesma. Então, se de 2000 para 2010 eu tirei 20%, de 2010 para 2020 eu tenho que novamente subtrair 20% do que era em 2010. Ah, entendi, valeu. Tá? Mas isso é uma questão, é específico do Enem. Beleza. Beleza? Então é isso. E aí, gente, eu não sei se vocês percebem, esse númerozinho aqui, ele manda muito bem. Por quê? Porque ele já é uma relação entre valor final e valor inicial. Esse númerozinho, ele vai ser chamado, deixa eu tirar agora isso daqui. Tá? Esse númerozinho, eita, travou. Vai ser chamado, eita. Ai, meu saco. Ih, meu iPad travou. Espera aí. Vamos lá. Espera aí que meu iPad travou. Tira o Google Notes. Inicia de novo. Abre. Anotações. Ai, cadê a aula de matemática financeira 1? Eita. Ai, não acredito. Ih, gente. Tô achando que a minha... Alguém tirou print da tela? Alguém chegou a tirar print da tela? Rosso, eu tirei. Ai, que bom. Porque eu tô achando que travou minha... que a minha telinha travou. Eu tô achando estranho, porque hoje 8h14. Tô achando que travou mesmo. Ou é a caneta. Ah, minha caneta acabou. Tá. Ela tá aqui inteirinha. Tá. Que a minha caneta acabou a bateria. Não tem problema. Tá. Bom, então vamos lá. Eu não vou conseguir escrever mais agora, mas pelo menos eu consigo terminar aqui a nossa reunião. Deixa eu voltar lá para a telinha. Não adianta nada a tecnologia, você não sabe usar, né? Aquela cena clássica do cara que tem doutorado, mas não sabe usar o retro. Olha só, o data show. Não sabe ligar o data show. Vamos lá. Gente, então, esse número aqui, nós vamos chamar no próximo encontro, só para a gente terminar, de fator de correção. Por que ele é fator? Porque ele é um número que multiplica para já obter o valor final. Então, quando você for aumentar 20%, você não vai mais fazer regra de 3. Você simplesmente vai lá e multiplica por 1,2. Quando você for diminuir 30%, você não vai mais usar a regra de 3. Você simplesmente multiplica por 0,7. E com esse 0,7, você já encontra quanto vai dar, sem ter que se preocupar. Aí você fala assim, mas eu prefiro regra de 3. Vai ficar claro na próxima aula que a regra de 3 é um tiro no pé quando estivermos falando de juros compostos. Quando eu mandar você dar 10 aumentos de 20%.
Quando você faz 10 aumentos de 20%, você não consegue fazer regra de 3, uma regra de 3 para cada um dos aumentos. E aí, aí vai, de fato, dar diferença na nossa análise, o uso dos números direto e não do fator de correção. Tá? Bom, gente, eu acho que é isso. Beleza? Tarefa, vou repetir para quem chegou depois. Você vai fazer, deixa eu de novo pegar a tela aqui, tá? Deixa eu pegar de novo a tela. Aqui, se eu achar, aqui, tá? Vocês vão fazer os exercícios do Matemática Financeira 1, do caderno de exercícios, tá? No meu PDF, está na página 29. Tá? São 15 questões. Eu acho que porcentagem sempre é bom fazer um monte, beleza? Porque senão desanda a maionese. Tá? Então, tem 15 questões aí para você fazer na tarefa. E aí a gente vai se ver na próxima. Deixa eu só perguntar uma coisa. Semana que vem tem aula, não? Tem, eu acho. Tem, É normal? normal, não é? É só uma dúvida, porque terça-feira é feriado, né? É? Eu estava olhando na agenda, no calendário, Feriado do quê? sei lá. Hoje é dia 14, Tá bom. 21. 21 é Tiradentes. Tiradentes. Nossa, nem Agora eu lembrava. não tenho. Mas tem que falar com o Rubão, professor. Tem que perguntar, né? A gente pergunta durante a semana, não adianta antecipar. Se a gente conseguir terminar bem o dia hoje, já é um sucesso, né? Tá? Então, acho que a gente está vivendo um dia de cada vez, essa fase maluca aqui de aula. Beleza? Então, gente, mais uma vez, muito obrigado por terem estado aí comigo. Uma boa semana para todos. Daqui a pouquinho eu peço para o Rubão postar para vocês a lousa. Beleza? Tá? Beleza. Então, falou, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, professor. Bom Obrigado. final de semana e Tchau, bom mas- feriado, se a gente não tiver aula. Vocês também, Mas acho que vai ter, vamos ver. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau.